Bênção do primogênito. Amém? Quantos querem receber uma bênção especial nessa noite? Amém? Olha, Deus é o Deus da bênção. Não tem uma pessoa que não saiba disso. Todos nós aprendemos de pequenininhos, né? Com nossos pais, a pedir a bênção, pelo menos no Brasil assim, em Israel também, a pedir a bênção. E o que nossos pais diziam? Deus te... Não importava se nossos pais eram crentes, os meus não eram, né? Não importa. Mas eles, quando um pai libera a bênção, aquela bênção vai. Deus honra os pais como portadores de bênção. Amém? Como portadores das bênçãos dele. Agora veja que os pais não diziam, eu te abençoo com a minha bênção. Deus te abençoe. Algumas vezes sim, eu te abençoo, né? Eu te abençoo para você fazer isso, essa permissão. Eu te abençoo para você se casar. Isso acontece. Mas normalmente é o quê? Deus te abençoe. Então nós desde pequenininhos aprendemos o quê? Que a bênção em Deus. E o que é bênção, gente? Bênção, a palavra bênção no original significa liberado para prosperar, solto. Você está solto, você está livre para prosperar, crescer, avançar, ter sucesso. Isso quer dizer bênção. O contrário disso é a maldição. A palavra maldição significa, no original, na raiz dela, prender, preso, amarrado, para não avançar, para não crescer, para não prosperar. Então a pessoa está sempre amarrada. Agora, bênção é liberação. Então, quando seus pais diziam, às vezes até sem saber, meus pais não tinham noção disso. Eles repetiam o que eles ouviram lá atrás. Só que a palavra tem poder. Claro que quando eles falavam, eles estavam desejando uma coisa boa. Eles não tinham noção como é que é a origem dessa palavra, o que quer dizer no hebraico. Eles não tinham noção nenhuma disso. Mas eles sabiam que era uma coisa boa que eles estavam dando. E realmente era uma coisa boa, né? Amém? Às vezes, certamente, né? Estamos aqui e muitas coisas têm a ver com aquela palavrinha que nossos pais falaram lá atrás. Deus te abençoe. E a gente não tem nem noção disso, não é verdade? Então, Deus é o Deus da bênção. Agora, tem uma bênção chamada bênção do primogênito. Então, essa bênção que rapidamente nós vamos pedir ao Senhor sobre nós nessa noite. Amém? Você sabe por que quando os pais liberam a bênção, Deus confirma e abençoa? Não importa se é crente, se não é, religião A, B, se não tem religião. Gente, não importa. Inclusive, eu quero aproveitar para dizer o seguinte, todos que estão aqui, estamos para adorar a Deus. Não importa, não pense em nada. Não fique constrangido com nada. Todos nós somos muito bem-vindos na casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, há uma bênção chamada bênção do primogênito, e a gente vai ver aqui, rapidamente, que bênção é essa. Agora, para a gente entender essa bênção, a gente precisa entender um pouquinho sobre aliança. Todos sabemos o que é uma aliança. O que é uma aliança? É um compromisso entre duas partes. Amém? Quem é casado sabe o que significa aliança. Quem não é, sabe também. E Deus é um Deus de aliança. Nós temos aprendido que Deus se move através das alianças. Sabe? Deus não se move de qualquer maneira. Tem que ter uma aliança para ele se mover. Amém? Tem que ter uma aliança. É claro que hoje a gente não vai ver aqui detalhes de aliança, mas vocês compreendem quando eu digo isso. Se não tiver aliança, está solto. Um não tem compromisso com o outro, então Deus não entra nesse negócio. Então, quando tem aliança, eu não estou falando aqui de casamento, não. Aliança com Deus, quando você faz uma aliança com Deus, quando você se volta para Deus,
o que a gente diz? Olha, receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Aí você recebe o Senhor Jesus. Sabe o que você está fazendo? Uma aliança. A parte dele, ele já deu. Morreu na cruz por nós. Tá? E a sua parte é estar com ele, adorar ele, servir a ele, ouvir a palavra dele, enfim. Isso é uma aliança. Deus não se move por uma circunstância que não seja de aliança. Agora, tem uma coisa interessante. Quando nós fazemos uma aliança, Deus faz uma aliança conosco, nós fazemos uma aliança com Deus, aí as bênçãos vêm. As bênçãos vêm de Deus, bênçãos especiais sobre a aliança. Existem bênçãos de Deus que são comuns. Por exemplo, o sol ilumina todo mundo, não importa se você crê em Deus, se não crê. A chuva vem para todo mundo, vem para toda a terra, não importa se você é crente, se não é, se você tem aliança com Deus ou se não tem. Aquele básico para a vida, Deus dá para todos. Mas quando você faz uma aliança, você passa a ter direitos especiais. Amém? Tem coisas que são para aqueles que quiseram estar em aliança com Deus. Aí, nós vamos entender mais uma coisa aqui importante. Quando essa pessoa entra em aliança com Deus e recebe essa bênção especial, esta bênção, ela se conecta com as suas gerações seguintes. É o que nós chamamos de bênçãos das gerações. Bênçãos geracionais. Quantos são abençoados hoje e nem tem noção de que essa bênção chegou até você porque lá atrás um antepassado seu fez uma aliança com Deus. Entrou em aliança, foi abençoado e esta bênção, ela se conectou às próximas gerações, chegou até você. Essa conexão se dá pelo primogênito. Quem é o primogênito? O primogênito é o primeiro nascido, é o filho mais velho. Amém? Tem algum primogênito aí? Balança a mão. Meu Deus, olha quantos primogênitos. Aí, a bênção da aliança, ela se conecta, é igual uma sinapse espiritual, né? Ela se conecta, e ela passa para o primogênito. O primogênito recebe essa bênção, daquela aliança. Daqui, ele passa para o primogênito dele. E a bênção vai chegando. Quando a bênção chega no primogênito, não é que seja só para ele, mas através dele, muita gente é abençoada. Agora, isto é humano, é físico. Mas as coisas do reino de Deus, elas são espirituais. Então, não é necessário que você seja obrigatoriamente um filho mais velho para que você se conecte com as bênçãos de Deus. É importante que você tenha a vida do primogênito de Deus, que é Jesus, em você. Amém? Na palavra de Deus, tem lá um texto em Gênesis 27, 38, que diz assim, olha só, Esaú pediu ao pai, meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Como é que é um choro em alta voz, gente? Meu pai, o Senhor tem uma bênção, apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Gente, nós não temos noção hoje no Ocidente, no Brasil, do poder de uma bênção. O que significa uma bênção? É algo muito poderoso, muito extraordinário. E a bênção do primogênito é a bênção maior. É a chamada bênção dobrada. O primogênito nos tempos bíblicos, eles herdavam não só
a propriedade, tudo aquilo que era do pai passava para ele. O pai morria, ele que gerenciava tudo, o filho mais velho. Mas não só as coisas materiais, mas as bênçãos espirituais. Então veja, quem era Esaú? Esaú era o filho mais velho de Jacó. Era o primogênito de Jacó. O irmão dele, primogênito de Isaac, o irmão dele, Jacó. Então, Esaú era o primogênito de Isaac. E o irmão, o segundo filho de Isaac, era Jacó. Quem tinha o direito à bênção da primogenitura? Jacó ou Esaú? Esaú, porque Esaú era primogênito de Isaac. Agora veja, Isaac era o filho de Abraão, um primogênito espiritual de Abraão. Então, Abraão fez uma aliança com Deus, recebeu uma bênção da aliança. Essa bênção passou para a segunda geração, que foi Isaac. Então, Isaac recebeu aquela bênção de Abraão. Isaac, então, transfere, de forma geracional, para o seu filho mais velho, Esaú. Mas aqui nós lemos Esaú chorando, pedindo ao pai Isaac uma bênção. Meu pai, o senhor tem apenas uma bênção. Por que uma? Porque a bênção maior, ele já tinha perdido. E nós vamos ver por que ele perdeu. Ele já tinha perdido. Mas ele não era o primogênito, mas ele perdeu. Então ele agora chora por uma bênção, ainda que seja menor. Meu pai, o senhor tem apenas uma bênção, ainda que seja menor. Abençoe-me também, porque a bênção dele tinha ido para outra pessoa. Abençoe-me também. Então chorou Esaú em alta voz. Esaú sabia que sem bênção a vida fica amarrada. Sem bênção você não está liberado para prosperar. Então, ainda que com uma bênção pequena, ele receberia, porque a maior ele já tinha perdido. Para quem Esaú perdeu a bênção maior, a bênção do primogênito? Ele perdeu para o seu irmão Jacó. E por que ele perdeu? Certo dia, ele vinha de uma caçada muito cansado, e o irmão dele, Jacó, estava fazendo uma comida, um guisado de lentilhas. Sabe o que é lentilhas? Diferente da nossa lentilha daqui, a lentilha era aquela comida mais pobrezinha que tinha, que inclusive servia de ração para animais, mas podia fazer alguma sopinha, um guisadozinho. Era barato, era algo barato. E ele estava fazendo, e estava muito cheiroso, e Esaú veio da caçada muito cansado, e falou assim: meu irmão, me dá um pouco dessa lentilha aí. Aí o Jacó, muito esperto, porque você sabe que tem gente que é esperta já de berço, né? Esse esperto de querer ganhar umas vantagens, infelizmente tem. E Jacó era assim, depois ele se consertou, mas ele era assim. Ele falou: te dou, se você me der o direito da sua primogenitura. Eu troco com você. Você me dá o direito da primogenitura, de ter essa bênção do primogênito, eu te dou um prato de lentilha. Aí Esaú, olha só o que Esaú falou. Esaú falou assim: o que me adianta a bênção de primogenitura, que eu estou aqui morrendo de fome? Me dá esse prato de lentilha para cá. Aí ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Só que, na cabeça dele, aquilo ali não estava valendo de nada, porque ele era o filho mais velho. Não era o fato dele falar aquilo ali que ele ia deixar de ser o primogênito. Só que ele esqueceu de um detalhe. No mundo espiritual, o que vale é o que você fala. Por isso tenha muito cuidado com o que você fala. Porque quando você abençoa um filho, ele é abençoado. Quando você amaldiçoa, ele é amaldiçoado. Quando você se amaldiçoa, você acaba sendo amaldiçoado. Quando você profetiza a bênção sobre a sua vida,
você é abençoado. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa fala, porque o mundo espiritual não leva a nossa fala na brincadeira. Eu estava brincando, eu falei de brincadeira. Acabou. Uma vez falado, está feito. Aí, chegou o dia, o tempo passou, e o dia que o pai dele já estava para morrer, ia liberar a bênção. Jacó foi primeiro, recebeu a bênção. Quando Esaú chegou, aconteceu isso aí. Isaac falou, tua bênção já foi. A bênção do primogênito já foi. Aí ele começa a chorar. Ele perdeu a bênção do primogênito. Quais os motivos que levaram Esaú a perder a bênção do primogênito? Esses motivos a gente precisa aprender. Nós não estamos aqui para estudar a vida de Jacó. Eu tenho que dar um pano de fundo para a gente saber do que eu estou falando. Mas o que é importante é a nossa vida hoje. Amém? Então, por que Esaú perdeu essa bênção especial, a bênção da primogenitura? Essa bênção maior. Por que ele perdeu? Porque ele trocou aquilo que era duradouro por algo que era imediato. Então aprendamos uma coisa: nunca troque. Atenção, adolescente, jovem. Essa abertura que foi feita aqui foi feita pelo o Ministério da Juventude dessa igreja, o Atmosfera. Então nós tivemos uma abertura com a atmosfera jovem aqui. Amém? Abriu o culto, mas esse culto é para Deus, e todos nós estamos dentro desse culto aqui, adorando ao Senhor e sendo abençoados. Amém? Mas principalmente adolescente, essa época conturbada, jovem, mas serve para nós adultos, para todas as idades. Atenção, nunca troque o duradouro pelo imediato. O que é o imediato? É o que vai te dar uma satisfação imediata, vai te dar um prazer ali na hora. Mas aquilo que é duradouro já diz, né, que vai durar para sempre. Aquela bênção da primogenitura, ela ia chegar para Esaú, ele seria o primogênito, a bênção maior, a bênção dobrada, ia herdar tudo da casa, que é o mínimo, é o de menos. Principalmente, ele ia herdar a unção, a bênção espiritual que veio desde Abraão, estava em Abraão, passou para o Isaac, o pai dele, e agora passaria para Esaú. Depois passaria para o primogênito de Esaú, depois para o primogênito do primogênito de Esaú. E assim, a bênção se conecta pelas gerações. A bênção chega pela aliança e se conecta pelas gerações, pode anotar. A bênção de Deus vem pela aliança e se conecta pelas gerações. Apóstolo, isso é importante espiritualmente, você nem imagina o quanto isso é importante. Sabe por quê? Essa bênção que começou em Abraão, ela ia se conectando pelas gerações, e onde ela chegava, abençoava. Onde chegava, abençoava. Onde chegava, abençoava. Bênçãos materiais e espirituais. Até chegar ao final dela. Sabe qual é o final dessa bênção? Jesus. Lá na cruz. Esse era o final. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito de Deus. Por isso essa coisa de primogenitura tem a ver com Jesus, o primogênito. Aí, através de Jesus, veio a bênção grande. A bênção que atingiu toda a terra. A bênção maior. João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida. Viu o tamanho dessa bênção? Dá um aplauso ao Senhor Jesus.
Meu Deus! Meu Deus! Essa era a bênção maior! Essa era a herança do Pai Celestial. Mas até chegar lá, as bênçãos foram se conectando. Você sabe que, através de Abraão, o povo de Israel, os descendentes de Jacó, eles receberam a terra de Canaã. A terra de Canaã hoje é a terra de Israel. Você vê muitos problemas em Israel, guerras, aquela confusão toda que a gente vê, o inimigo atacando, né, tentando tirar a bênção dos filhos de Jacó. Você quer entender a guerra Israel-Palestina? É isso. Quando vai ser resolvido? Nunca. Nunca vai resolver. Aquilo ali vai ficar até Jesus voltar, até o final dos tempos. Porque aquilo ali já é uma batalha espiritual. Não adianta a ONU, aquilo é espiritual. É aquela batalha lá, aquela luta por Jerusalém, aquilo ali nunca vai acabar. Porém, Israel, os descendentes de Jacó, estão lá. E não se consegue removê-los de lá. Já tiraram várias vezes, eles voltam. Há pouco tempo, né? Tiraram, eles ficaram 2000 anos fora. Depois da época de Jesus, 2000 anos. Até Hitler. Aí Hitler veio para exterminar com todos. Não conseguiu. Ele teve um fim. Hitler teve um fim. Todos aqueles algozes dele tiveram um fim triste e terrível. A Alemanha foi destruída. E aqueles judeus que você vê nos filmes sobre o Holocausto, raquíticos assim, ó, muitos morrendo. 6 milhões foram mortos. 1,5 milhão de crianças foram mortas. Aqueles raquíticos, parecendo mortos-vivos, foram levados para aquela terra de volta. Em pouco tempo, já era um exército poderoso. Foram levados em 48, 14 de maio de 48, e se tornaram uma nação. 48 é um dia desse, tem muita gente aqui que nasceu antes de 48, não é? É novo, mais poderoso do que o Brasil, que tem 500 anos. E é muito maior, tem 200 e tantos milhões de habitantes, lá tem 10 milhões. E é muito mais poderoso, muito mais rico. A gente depende de Israel para tudo. Esse celular que você usa depende de Israel. Esse GPS que te ajuda tanto dependeu de Israel, de um descendente de Jacó. Vacina que seu filho tomou para não pegar paralisia dependeu de Israel. Tudo depende de... A maioria das coisas depende dos descendentes de Jacó. Eles não apenas são libertos para prosperar, e prosperam muito, como nos abençoam e nos tornam prósperos. Quem eles são? Quem são eles? Descendentes de Jacó, que era o segundo, mas pegou a bênção do primeiro, porque o primeiro, Esaú, desprezou. Olha o que ele desprezou. E Jacó teve 12 filhos, homens. Um deles chamava-se Judá. Daí vem o nome judeu. Judá. Judá foi uma tribo. Cada um dos 12 formou uma tribo. E a tribo de Judá é a tribo que nasceu o rei Davi. É a tribo de reis. E lá na frente nasce Jesus na tribo de Judá. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Amém? Ele viria onde? Ele viria por Esaú. Mas Esaú trocou a bênção duradoura pelo imediato. Ele trocou o duradouro pelo imediato. Aplique isso na sua vida. Às vezes chega uma proposta muito boa para você. Pense bem, ora e vê. Poxa, essa proposta, no imediato, ela me resolve muito. Mas e no duradouro? Poxa, no duradouro, ela me prejudica.
essa daqui, no imediato, parece que não vai me dar muita vantagem. Mas, ao longo prazo, vai ser melhor para mim, para minha casa, para minha família. O jovem, o adolescente, está ali. No imediato, é bom, é a paixão, é a batida do coração. Isso é imediato. E no duradouro? No duradouro. O que isso vai trazer para a sua vida lá no futuro? Né? Então, nunca troque o duradouro pelo imediato. Amém? Outro motivo é trocar o essencial pelo importante. Era importante ele se alimentar? Ele estava com fome. Poxa, era importante aquele prato de lentilha. Poxa, ia alimentar o seu físico, ia recuperar suas forças. Poxa, isso era importante. Mas a primogenitura dele era essencial. Quando Jacó fez a proposta, ele tinha que falar assim: meu irmão, olha só, é muito importante esse teu prato de lentilha. Essa comida aí, eu estou precisando muito dela, minha barriga está roncando. Olha, eu vou ficar bem, eu vou recuperar minhas forças. Mas espera lá, eu não posso trocar isso que é importante para minha primogenitura. Minha primogenitura é essencial. Veio lá do meu avô Abraão. Agora veio do meu pai, se conectou com meu pai. Olha como meu pai é abençoado. Isaac era muito abençoado. Para você ter uma ideia, Isaac, certa vez, ele estava numa terra, havia seca nas nações, e ele estava numa terra, e ele cavou um poço e deu água. Os povos daquela terra, alguns ficaram com inveja, falaram: pera lá, ele conseguiu água, foram lá e tomaram o poço dele. Sabe o que ele fez? Ele foi para um outro lugar mais distante, cavou um poço. Eles viram que saiu água, foram lá, tomaram o poço dele. Aí ele foi para um outro lugar e cavou um poço, deu água. E água, gente, você imagina num deserto, você ter um poço com água, você está rico. Melhor que ter ouro. O que você vai fazer com ouro? Agora, a água, quando fez o outro poço, eles desistiram de ir atrás. Falaram assim: não adianta, não adianta. A gente vai ficar tomando o poço dele, essa trabalheira toda, e para onde que ele vai, ele abre o poço e vem água. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? Não é que ele acertava o lugar da água certinho, onde tinha água. É que ele era um abençoado. Então, aonde ele andava, a água lá por baixo da terra ia atrás dele. Amém? Assim é com você que tem Jesus. Você vai ver onde você anda, a água vai atrás, ó. A água vai atrás. Não adianta. Não adianta fechar os teus poços, porque a bênção de Deus vai continuar te perseguindo, porque você tem a marca do primogênito, que é Jesus, que é Yeshua HaMashiach. Amém? Então esse era Isaac. Aí Esaú tinha que dizer: o quê? Essa bênção de Isaac, do meu pai, do nosso pai, ela vai se conectar comigo. Eu vou ter tudo isso. Isso nem se compara a um prato de lentilha. Deixa a lentilha para lá. Vamos pensar. Quando Jesus estava lá no monte da tentação diante do diabo, logo depois do batismo de Jesus, ele foi para ser tentado pelo diabo. Quando chegou lá, primeira tentação do diabo, porque Jesus estava com fome, 40 dias de jejum. O diabo falou assim: transforma essas pedras em pães, prova aí que você é filho de Deus. Se ele fizesse isso, ele ia obedecer o diabo, e ele ia desonrar a Deus. O que Jesus falou para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele já neutralizou o diabo ali. Jesus não trocou o importante pelo essencial. Amém? Então não troque o importante pelo essencial. Fala para o seu irmão que está do seu lado: não troque o importante pelo essencial.
Fala para essa jovem aí, para esse jovem, para esse adolescente aí. Fala para esse adolescentezinho de 15 anos, para esse adolescentezinho de 80 anos. Fala para ele assim: não troque o duradouro pelo imediato. Fala para ele. Às vezes a proposta é muito boa, mas ela não é duradoura. A bênção não será duradoura. Coisa imediata, vai te trazer problema lá na frente. Amém? E para terminar, não troque o espiritual pelo carnal. O que tinha para Esaú era uma bênção espiritual, totalmente espiritual. Veja que vai bater lá em Jesus, na cruz. Totalmente espiritual. Ele trocou por algo totalmente carnal. Uma comida para alimentar a carne, alimentar o físico. E ninguém morre. Ninguém morre porque ficou sem almoço. Jesus estava 40 dias sem comer, rejeitou o pão de Satanás. Ele estava horas sem comer, era hora do almoço. Ele não ia comer, mais tarde ele jantava lá na casa da mãe dele. Oh, meu Deus. Olha, mas ele foi muito negligente. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Nós não podemos ser negligentes assim. Atenção, jovem e adolescente. Não perca a sua bênção por causa de negligência. Lembra de José no Egito? José tinha 17 anos. Trabalhava na casa do comandante do exército do Egito, chamado Potifar. Quando Potifar não estava em casa, a mulher de Potifar atacou José, tirou a roupa e falou: vem deitar comigo. José numa terra estranha, escravo. Mas ele tinha um Deus. Ele falou assim: eu não posso fazer isso. Eu não posso pecar contra Deus e nem contra o seu marido. Um garoto, um jovem, escravo, tinha sido vendido como escravo. Ele podia dizer assim: se Deus não me livrou de eu ser vendido como escravo, não estou nem aí para Deus, não podia. Ou então, eu vou ficar bem aqui, essa mulher vai me dar todas as boas condições. Isso aí era o imediato. Mas não era, aliás, isso aí era o carnal. Não era nem o imediato, era o carnal. Mas ele estava ligado no espiritual. Por isso que ele disse assim: primeira coisa, não posso pecar contra Deus. Olha o espiritual na frente. E nem contra o seu marido. Um garoto. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu por ele ter feito isso? Sabe o que aconteceu por José ter tido essa grandeza? Sabe o que aconteceu de maravilhoso? Ele foi para a cadeia. Porque o marido dela ouviu a história dela, mandou ele para a cadeia. Foi preso ainda, injustiçado. Mas teve uma hora, ficou um bom tempo na cadeia, mas teve um dia que ele ouviu uma voz assim, ó: José. Ele lá na prisão: sim, senhor. O carcereiro falando: vai trocar de roupa, toma essa roupa aqui. Deram uma roupa bonita para ele: toma essa roupa aqui. Vai lá se lavar, troca de roupa, porque o faraó quer te ver. Pera lá. O homem mais poderoso da terra quer ver um escravo hebreu? Quer ver um escravo preso com acusação de assédio sexual à mulher do comandante do exército? Pera lá. O faraó quer me ver? O faraó quer te ver. Quando ele chega perto de Faraó, Faraó conta um sonho para ele. Você já conhece, já viu o desenho animado sobre isso, né? O Faraó conta um sonho, ele decifra o sonho, porque Deus, a bênção de Deus estava sobre ele. Da onde veio essa bênção que estava sobre José? Conectada de Jacó. José era filho de Jacó, que foi conectada de Isaac e conectada de Abraão. Tudo conectado. Deus se move, Deus abençoa a aliança e se conecta pelas gerações.
Ele interpretou o sonho de Faraó e falou: Faraó, para resolver esse problema, coloca um administrador, assim, 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 você conhece a história. E Faraó disse: onde eu vou achar um administrador mais sábio que você? Você vai ser meu administrador. Pegou um anel, colocou no dedo dele. A partir de hoje você é o segundo do Egito. Senta aqui no trono do meu lado. Ninguém levantará um pé no Egito sem a sua autorização. Inclusive a mulher do Potifar. Para levantar um pé tinha que ter autorização do José. O próprio Potifar, comandante do exército. Ficou todo mundo debaixo de Faraó. Debaixo de José. Faraó falou para ele: você só está abaixo de mim. Todo o Egito está abaixo de você. O honrou. Deu a filha do sacerdote lá, uma princesa preparada e separada para ser a esposa dele. Pode casar com ela. De onde ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Tem alguém da tribo de Efraim aí? Tem alguém da tribo de Manassés aí? Essa benção está conectando até em vocês, né? Meu Deus! Entendeu? Quando você não troca o espiritual pelo carnal, como você é abençoado lá na frente. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento? Nós vamos fazer um ato profético diante de Deus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar agora por todo primogênito. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença, Senhor, nesse dia tão tremendo, tão profético, tão especial, na Tua casa, com o Senhor no nosso meio. Oh, meu Deus, diante desta palavra que o Senhor trouxe para nós hoje, coloco no Teu altar, meu Deus, cada primogênito aqui, tanto homens como mulheres. Meu Deus, Tu sabes o quanto eles são atacados, o quanto o inimigo mira na direção deles, as armas infernais. Mas hoje, diante da Tua palavra, no nome poderoso de Jesus, nós anulamos toda a seta maligna contra os primogênitos aqui. Colocamos o escudo da fé diante de cada primogênito aqui, para que todo ataque do maligno caia por terra na vida deles, no nome de Jesus. E que todas as bênçãos das gerações, Senhor, porque há alianças que foram feitas lá atrás contigo, ainda que houve alianças com o inimigo, mas certamente alguém na geração teve uma aliança contigo. Que esta bênção venha e se conecte, Senhor, com cada primogênito aqui, e que toda maldição pare e não atinja mais nenhum primogênito que está aqui nessa noite. Meu Deus, nós tomamos posse do Senhor Jesus, o primogênito do céu. Agora Ele está na nossa vida, no nosso coração, para que se conectem a nós todas as bênçãos espirituais, como está em Efésios capítulo 1. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o primogênito. Tomamos posse hoje, Senhor, nesta hora, de todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia.